Eles nos disseram que seria uma aventura, que lutaríamos por glória, por honra. Mas a verdade é que aqui não há glória, só lama, medo e o som constante da morte. Eu vi coisas que nenhum homem deveria ver. E a cada dia eu me pergunto, como foi que chegamos a isso? Como o mundo inteiro caiu nesse abismo? Em apenas algumas horas, uma sequência de decisões políticas, alianças militares e mobilizações de exércitos mergulharia o mundo na maior guerra que a humanidade já havia visto até então. Mas como exatamente tudo começou? Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente aconteceu no primeiro dia da Primeira Guerra Mundial. A declaração de guerra que mudou a história, os primeiros tiros disparados nas margens do rio Sava e a reação em cadeia entre as grandes potências europeias que transformou um conflito regional em uma guerra mundial. Vamos voltar para o ano de 1914, quando a Europa ainda vivia seus últimos dias de paz, sem imaginar que estava à beira de um abismo. Julho de 1914. A Europa vivia um verão de aparente tranquilidade. Campos dourados sob o sol, cidades vibrantes, cafés cheios de risadas e discussões animadas. As pessoas iam e vinham, despreocupadas, sem a menor ideia de que estavam nos últimos dias de uma era. A Belle Époque, com sua promessa de progresso e paz duradoura, estava prestes a ruir. Mas, por baixo dessa superfície calma, um caldeirão de tensões fervia há décadas. Alianças secretas, rivalidades imperiais, ambições nacionalistas e uma corrida armamentista silenciosa teciam uma teia invisível que a qualquer momento poderia se romper. A faísca, todos sabemos, foi o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo, um mês antes. Um evento trágico, sim, mas que muitos acreditavam ser apenas mais um incidente nos Balcãs, uma região conhecida por sua instabilidade. Ninguém imaginava que aquele tiro solitário seria o estopim de um incêndio global. Os dias que se seguiram foram de ultimatos, telegramas frenéticos e uma diplomacia desesperada, mas falha. O relógio corria e a cada minuto a chance de evitar o desastre diminuía. A Áustria-Hungria, humilhada e furiosa com o assassinato de seu herdeiro, viu na Sérvia a culpada direta. Em 23 de julho, Viena entregou um ultimato a Belgrado, uma lista de exigências tão duras que eram quase impossíveis de serem aceitas. Era uma provocação calculada, uma aposta arriscada. A Sérvia, um pequeno reino eslavo, tinha a Rússia como sua protetora. Aceitar o ultimato significaria submissão total, recusar, guerra. O mundo prendeu a respiração. Diplomatas corriam contra o tempo, tentando mediar, tentando encontrar uma saída. Mas as engrenagens da guerra já estavam em movimento. A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, deu seu cheque em branco, garantindo apoio irrestrito. A Rússia, por sua vez, começou a mobilizar suas tropas, um sinal claro de que não abandonaria a Sérvia. A França, aliada da Rússia, também se preparava. A Grã-Bretanha, embora relutante, observava com crescente alarme. O ultimato expirou. A Sérvia aceitou quase todas as exigências, mas recusou uma que permitiria a participação austro-húngara em investigações dentro de seu território, o que seria uma violação de sua soberania. Era o pretexto que Viena precisava. E então, ele chegou. O dia que entraria para a história como o início de um dos conflitos mais devastadores da humanidade. 28 de julho de 1914. Às 11 horas da manhã, em Viena, o imperador Franz Joseph, I da Áustria-Hungria, assinou a declaração de guerra contra a Sérvia. A notícia se espalhou como um raio pelos gabinetes diplomáticos da Europa, mas para a maioria das pessoas comuns, o impacto ainda era distante, quase abstrato. Naquele mesmo dia, a apenas algumas horas da assinatura, os primeiros tiros da Grande Guerra foram disparados, não em um campo de batalha grandioso,
Mas nas margens do rio Sava, a artilharia austro-húngara começou a bombardear Belgrado, a capital sérvia. Imagine a cena. O som estrondoso dos canhões ecoando sobre a cidade, a fumaça subindo no horizonte, o pânico nas ruas. Belgrado, uma cidade vibrante, foi uma das primeiras a sentir o gosto amargo da guerra. Seus habitantes, que poucas horas antes viviam suas vidas normais, agora corriam em busca de abrigo, com o medo estampado em seus rostos. A declaração de guerra e o bombardeio de Belgrado foram o sinal. A partir daquele momento, a Europa entrou em um estado de alerta máximo. A mobilização de exércitos começou em vários países, desencadeando uma reação em cadeia que ninguém conseguiu parar. A Rússia, fiel à sua promessa de proteger a Sérvia, ordenou a mobilização parcial de suas tropas. Isso, por sua vez, foi visto pela Alemanha como um ato de agressão. Berlim exigiu que a Rússia parasse, mas o czar Nicolau II, sob pressão de seus generais, não recuou. Enquanto isso, em Paris, os líderes franceses observavam com apreensão. A aliança com a Rússia significava que, se a Alemanha atacasse a Rússia, a França seria arrastada para o conflito. A tensão era palpável. Os trens de mobilização começaram a se mover, levando milhares de jovens para as fronteiras, muitos deles sem saber que nunca mais voltariam para casa. Um dos aspectos mais surpreendentes daquele primeiro dia e dos que se seguiram foi a crença generalizada de que a guerra seria curta. Os meninos estarão em casa para o Natal, diziam os soldados, os políticos e até mesmo os estrategistas militares. Ninguém previu a carnificina que viria, as trincheiras, o gás mostarda, os milhões de mortos. Mas havia um segredo, um detalhe crucial que tornava essa ilusão ainda mais perigosa: os planos de guerra. Cada grande potência europeia tinha um plano detalhado para o caso de um conflito. O Plano Schlieffen da Alemanha, por exemplo, previa um ataque rápido e decisivo através da Bélgica neutra para derrotar a França antes que a Rússia pudesse mobilizar completamente. O problema? Esses planos eram inflexíveis, como dominós alinhados. Uma vez que o primeiro dominó caísse, era quase impossível parar a sequência. E foi exatamente isso que aconteceu. A mobilização russa ativou o plano alemão. O plano alemão, por sua vez, exigia a invasão da Bélgica, o que arrastaria a Grã-Bretanha para a guerra, devido a um tratado de proteção à neutralidade belga. O mundo estava prestes a descobrir que a guerra não seria um evento isolado, mas uma teia complexa de alianças e planos que se desdobrariam em uma escala inimaginável. Apesar da gravidade dos acontecimentos, o sentimento popular em muitas capitais europeias era de euforia. Multidões se reuniam nas ruas, acenando bandeiras, cantando hinos nacionais e celebrando o que viam como uma oportunidade de glória e honra. A propaganda nacionalista havia feito seu trabalho, pintando o inimigo como o mal encarnado e a própria nação como a defensora da justiça. Jovens se alistavam em massa, ansiosos por participar do que imaginavam ser uma aventura heróica. Eles não sabiam que estavam marchando para um inferno de arame farpado, lama e morte. As mães se despediam de seus filhos, as esposas de seus maridos, com lágrimas nos olhos, mas também com um orgulho patriótico que ofuscava o medo. Naquele 28 de julho e nos dias seguintes, a Europa se viu arrastada para um abismo. A declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia foi apenas o primeiro passo. A partir dali, cada ação gerava uma reação, cada mobilização provocava outra, até que o continente inteiro estivesse em chamas. O primeiro dia da Primeira Guerra Mundial foi um marco. Não foi um dia de grandes batalhas decisivas, mas sim o dia em que a decisão irreversível foi tomada. Foi o dia em que a diplomacia falhou, em que as alianças se tornaram correntes e em que a inocência de um continente foi perdida para sempre. Aquele 28 de julho de 1914 nos ensina uma lição sombria sobre a fragilidade da paz, sobre como uma série de eventos aparentemente isolados
pode se concatenar em uma catástrofe global. Nos mostra como a arrogância, o medo e a rigidez dos planos podem levar nações inteiras a um conflito que ninguém realmente queria, mas que ninguém conseguiu evitar. A Primeira Guerra Mundial duraria mais de 4 anos, ceifaria a vida de milhões e redesenharia o mapa mundi. Mas tudo começou naquele dia de verão, com uma declaração de guerra e os primeiros bombardeios sobre Belgrado, marcando o fim de uma era e o início de um século de conflitos. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu tanto quanto a mim. Se gostou de desvendar os segredos do primeiro dia da Grande Guerra, deixe o seu like para que mais pessoas descubram esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. E me diga nos comentários, qual outro momento histórico você gostaria de ver por aqui? Sua opinião é muito importante. Te espero no próximo vídeo.